Muito bem, pessoal. Então a gente vai agora para a última parte, né, da nossa aula, onde a gente vai falar um pouco sobre a diversidade biológica, né, dos vírus. Essa parte da aula, para essa parte da aula, eu vou usar um esquema de classificação para os genomas virais, né, que é o chamado sistema de Baltimore, né, sistema de classificação de Baltimore. Basicamente, esse sistema ele vai classificar os vírus em 7 grupos, né, de acordo com as características do seu genoma. Então, o grupo 1 ele é formado por DNA, por vírus que tem DNA de dupla fita, né, tem duas fitas lá interligadas normal e tal, né, perfeito. O grupo 2 já tem uma molécula de DNA que tem uma fita só, né, só tem uma cadeia de nucleotídeos, não tem a dupla cadeia, né, que é a característica do DNA. No grupo 3, nós encontramos vírus que têm um genoma, né, constituído por RNA de dupla fita, parecido com o DNA. Se você olhar o desenho aqui, ó, né, você vai perceber que o RNA ele tem duas fitas bem parecidas com o do grupo 1. Né? O grupo 4 ele já tem vírus que tem uma fita de RNA, certo? E essa fita de RNA, como você deve lembrar, né, o RNA ele serve de molde, né, para a produção, ele pode servir de molde para a produção de proteína. No caso do RNA mensageiro lá, né, o ribossomo entra lá, né, reconhece o RNA mensageiro e a partir do RNA mensageiro ele pode fabricar proteína. Esse RNA, né, do grupo 4, ele é um RNA que pode ser usado, né, para fabricar proteína. Ele pode atuar já como RNA mensageiro. Então, quando o vírus penetra na célula, um vírus do grupo 4 penetra na célula, ele pode usar a maquinaria da célula já para produzir algumas proteínas. Essas proteínas geralmente estão voltadas para fazer o vírus se propagar, né, se proliferar, né, e começar a produzir mais proteínas. Então, essas primeiras proteínas que são produzidas aí logo na entrada do vírus, né, do grupo 4 no caso, elas já servem para dar um start, né, para iniciar uma reação em cadeia que vai produzir muito mais proteínas, outras proteínas do vírus. Já o grupo 5, o RNA, né, do grupo 5, ele não é usado diretamente como RNA mensageiro. Então você percebe nesse esquema que o grupo 4 ele gera um outro RNA negativo aqui, certo? Para ele gerar esse RNA negativo aqui, ó, esse outro sinalzinho, né, negativo, o que está acontecendo? Naturalmente ele produziu as proteínas, né, aquelas primeiras proteínas que eu já mencionei, e essas proteínas já ajudaram ele a produzir esse RNA. Então houve aqui, não está aparecendo, mas já houve a produção de proteínas aqui a partir desse RNA positivo. Já no grupo 5 não acontece isso. O que acontece? Esse RNA ele tem que ser usado para produzir o RNA mensageiro, certo? Ele não serve como molde para a produção de proteína. Esse grupo aqui introduz esse RNA na célula hospedeira e a célula hospedeira vai gerar um RNA mensageiro a partir desse cara aqui. E aí é esse RNA mensageiro que vai atuar, né, na produção de proteína, tá bom? Vai servir de molde para a produção de proteína. Então essa é a principal diferença entre o grupo 4 e o grupo 5, né? Ambos são vírus de RNA. Só que esse RNA do grupo 4, ele já pode ser utilizado diretamente para a produção de proteínas. Já do grupo 5, não. No grupo 6, nós temos uma semelhança muito grande com os vírus do grupo 4. Por quê? Esse RNA do grupo 6, né, o genoma do grupo 6, também pode ser usado como RNA mensageiro. Porém, existe uma característica muito interessante desse grupo 6, que eles possuem um gene para uma enzima chamada transcriptase reversa. Então, olha o que esses caras fazem do grupo 6. Eles pegam esse RNA, eles introduzem esse RNA na célula hospedeira, e quando esse RNA entra na célula hospedeira, ele tem um gene, né, esses vírus aí tem um gene que produz uma proteína chamada transcriptase reversa.
Geralmente essa proteína, quando o vírus invade, quando esse grupo invade a célula hospedeira, eles já contam com algumas transcriptases reversas ali dentro, né, do capsídeo. Então elas já estão ali, elas vieram de outras infecções, tá? Então essa transcriptase reversa, ela já vai acompanhando esse RNA. Quando ele entra, quando o RNA entra no citoplasma da célula hospedeira, a transcriptase reversa ela vai fazer o quê? Ela vai produzir um DNA a partir desse RNA. Fazer o reverso da transcrição, né? Como o próprio nome da enzima já sugere. Ela vai fazer o inverso da transcrição. Vai produzir DNA a partir de RNA. Esse DNA vai atuar de forma normal ali, né? Produzindo RNA e depois o RNA produzindo proteína. Mas a característica fundamental aí desse grupo 6 é a presença de transcriptase reversa. No grupo 7, nós temos também vírus produtores de transcriptase reversa, porém são vírus de DNA. Então o DNA entra na célula hospedeira e aí começa a produzir RNA e tal, e o RNA produzir proteína. Um dos RNAs ele vai gerar a transcriptase reversa, né, que pode fabricar outras cópias de DNA. Então, o grupo 7 ele é um grupo de vírus de DNA que produz, além de tudo, ainda produz a transcriptase reversa. Ok? Muito bem, então essa, né, é a classificação de Baltimore. Ela divide aí os vírus de acordo com o seu genoma. Se o genoma é um genoma de DNA dupla fita, se é um genoma de DNA simples fita, se é um genoma de RNA dupla fita e por aí vai. Tá? E na figura da direita, a gente observa as famílias de vírus classificadas de acordo, né, com esse esquema de Baltimore. Aí, né? Vírus de DNA dupla fita, vírus de DNA fita simples, etc. Tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho, né, mais um pouquinho sobre os vírus e saber quem é que tem DNA dupla fita, quem é que tem DNA simples fita. Então você observa aí nessa tabela vários exemplos de vírus que acometem os seres humanos, né, que causam doenças no ser humano. Aí você tem o vírus da varíola, por exemplo, né, tá na quarta linha. É um vírus de DNA dupla fita. Tá? O vírus da hepatite B, por outro lado, é um vírus de DNA de fita simples, né? Parcialmente fita simples, parcialmente fita dupla. Pode acontecer, né? O vírus da poliomielite é um vírus de RNA de fita simples positiva. Já o vírus da raiva, fita simples, RNA fita simples negativa. Ok? Então vamos dar uma olhada aí no grupo 1. Quem é que faz parte do grupo 1? Herpes e catapora, né? São dois vírus que pertencem ao grupo 1. Quem é que causa, né, a herpes e a catapora? A causa, né, da herpes é o HSV, é o herpes simples vírus, né, a sigla de herpes simples vírus. Aí existem 3 subespécies, no caso de herpes simples vírus, em que o HSV1 e HSV2 causam herpes, né? O HSV1 causa herpes labial e o HSV2 herpes genital. E o HSV3 provoca catapora. Tá? Entre as características, né, desse grupo, você tem que os vírus se alojam num neurônio, né, e lá eles podem permanecer quietos, né, durante toda a vida. Só que quando o indivíduo passa por um estado de baixa imunidade, né, ou de estresse, esse vírus pode se reativar e acabar acarretando os sintomas, né, da herpes, no caso, ou da catapora. Quais são os sintomas? Geralmente a pele avermelhada, ardor, né, pequenas bolhas, né, preenchidas com líquido, né, no caso da herpes. No caso da catapora, os sintomas são bem semelhantes, embora podem ocorrer lesões, né, um pouquinho mais graves, né, do que as causadas aí pela herpes. Então aí na tabela você observa algumas características, né, das 3 doenças, né, e é uma comparação entre os 3 vírus, tá bom? E do lado direito você tem um resumo aí do ciclo de vida desse vírus. Você observa que esse grupo, né, é constituído por um genoma, né, de DNA dupla fita, né? E esse DNA dupla fita ele penetra na célula, né, e vai ser usado para fabricar
o RNA mensageiro e as proteínas desse vírus. Como é que se transmite, né, herpes, né, e catapora? Né? A herpes labial geralmente ocorre durante a infância, né? A criança não tem muito controle ali de compartilhar objetos ou então superfície, entrar em contato com superfícies que outras crianças, né, contaminadas já tiveram contato, enfim, geralmente ocorre na infância. Na herpes genital, né, o primeiro contato geralmente ocorre na adolescência, né? As lesões podem ser bem intensas, né, no caso da herpes genital. E a catapora, a infecção inicial da catapora ocorre durante a infância também, geralmente, né, através do contato com secreções orais. E aí na figura da direita você tem um esqueminha, né, representando, nesse caso é o HSV1, e você observa que ele tem um envelope, né, de lipoproteínas. Esse envelope geralmente ele é formado quando o vírus está saindo da célula hospedeira, então é meio que uma herança da última célula hospedeira que ele infectou. E nesse envelope ele acaba também depositando algumas proteínas que ele, né, produziu. Tá? Outro vírus do grupo 1, extremamente importante, é o vírus da varíola. Tá? O ortopoxvírus varíola, né? Os sintomas, né, vão de infecção em órgãos internos, formação de pústula, né, de ferida com pus na pele, e tem uma alta taxa de mortalidade. Esse vírus é terrível. A transmissão ela se dá por gotas de saliva, né, contendo o vírus. Já no grupo 2, a gente encontra o chamado parvovírus humano, né, o parvovírus B19. Esse vírus ele é transmitido pelo contato com secreções respiratórias, né, da pessoa infectada, ou da mãe para o feto, né, durante a gravidez, em uma situação que pode gerar muito risco de aborto ou então malformação. Bem, esse grupo, né, o grupo 2, ele tem uma característica de ter DNA de fita simples. Você observa, né, que no momento em que esse vírus penetra aqui na célula hospedeira, ele penetra aqui um DNA que tem uma fita só que está se enrolando aqui nas pontas, ó, tá vendo? Mas é um DNA de fita simples, tá? Muito bem. Quais são os sintomas do parvovírus, né? Uma febre baixa no começo, né? Dor de cabeça, dor do corpo, mal-estar, coceira, tá? Então são sinais aí característicos, né, do parvovírus, né, que é a doença causada por ele, o eritema infeccioso. Então pode ocorrer manchas também em forma de pápula, né, que deixam as bochechas muito vermelhas. Então você tem vários sintomas característicos aí dessa doença. No grupo 3 você encontra vírus com RNA de fita dupla. Então você tem aí o vírus penetrando na célula hospedeira e liberando, né, o RNA fita dupla dele, né, para servir de molde para outras partículas virais. O vírus que se encaixa, né, nesse grupo é o rotavírus, conhecido rotavírus, que causa gastroenterite, né, viral. Os sintomas da gastroenterite são diarreia aguda, geralmente aquosa, não tem sinal de muco ou de sangue, tem febre, mal-estar, coriza, né, etc. A transmissão do rotavírus se dá geralmente via oral fecal, né, contato com água e alimentos contaminados com fezes da pessoa infectada. Então a gente chega no grupo 4 e o grupo 4 ele inspira muita preocupação porque ali se encontram vários agentes infecciosos perigosíssimos, né? O primeiro que eu vou mencionar é o próprio SARS-CoV-2, né, que é o coronavírus causador da Covid-19, que é essa doença que está, né, em situação pandêmica agora. A característica do grupo 4 é que eles são vírus de RNA, né, simples, né, de fita simples. Esse RNA de fita simples, ele é aquele RNA que pode ser usado diretamente para produzir proteína, né, viral. Você observa que aqui tem dois exemplos, tá? Tanto o SARS-CoV, né, quanto o MERS-CoV, que também é um exemplo de vírus do grupo 4. E nesses exemplos você observa, né, que o vírus penetra na célula hospedeira e logo que ele penetra, ele já está sendo usado aqui pela maquinaria da célula, tá aqui os ribossomozinhos,
produzindo proteínas, né, virais que vão estimular a proliferação do vírus aqui. Ó. Essas proteínas estão voltando aqui para o RNA do vírus, né, estão gerando mais cópias do RNA do vírus para produzir mais, né, mais partículas virais aqui depois. Ó. Uma parte desses RNAs aqui, ó, são usados para produzir as proteínas virais. Ó. Tá vendo? Então aqui está um RNA, estão os RNAs oriundos dessa atividade aqui inicial. Então você tem aqui o RNA do vírus está penetrando, está sendo usado para produzir as primeiras proteínas que vão auxiliar na proliferação, na multiplicação desse vírus dentro da célula hospedeira. Isso é uma característica, né, desse grupo aí, tanto para o SARS-CoV quanto para o MERS-CoV, né, que são do grupo 4. Né? Sintomas da Covid-19. Né? Os principais sintomas são febre, tosse seca, cansaço, dificuldade de respirar. Você tem aí algumas estatísticas relacionadas a esses sintomas. Okay? A transmissão ela é dada pelo ar, né, ou objetos, água e alimentos contaminados. Outro vírus perigosíssimo, né, que também pertence a esse grupo, né, grupo 4, é o vírus da dengue. E o vírus da dengue ele tem 4 subespécies aí, ó, dengue vírus 1, dengue vírus 2, dengue 3 e dengue 4. Tá? E os sintomas variam bastante, né, dependendo da subespécie. Né, a dengue pode se apresentar com sintomas leves ou mais severos. Né? A transmissão vocês já devem conhecer, né? Que ela ocorre pela picada dos mosquitos Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Né? O albopictus ele é mais frequente em regiões rurais, mas também atua na transmissão, né, da dengue. Outra doença, né, provocada por vírus do grupo 4 é a febre chikungunya, né, provocada pelo ChikV, né, o chikungunya vírus. A transmissão também vai ocorrer via Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Né? Os sintomas são um pouco semelhantes ao da dengue. Né? Você tem febre alta de início rápido, né? Dores intensas nas articulações, pode ocorrer dor na cabeça, dores nos músculos, né? Manchas vermelhas na pele. Então tem uma característica um pouco diferente, né, da dengue. Né, em alguns aspectos. Chikungunya, né, é uma palavra que significa aquele que se curva. Isso porque na época em que se descobriu, né, essa doença, os indivíduos, né, infectados eles ficavam curvados de tanta dor, né, que eles sentiam nas juntas, nas articulações. Outro vírus, né, pertencente a esse grupo é o vírus da Zika, né, o Zika vírus, que também é transmitido, né, pela picada do mosquito Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti ele foi, né, alvo aí de vários agentes virais. Né? E existe uma preocupação muito grande com o Zika vírus, porque ele vem apresentando uma forte relação com complicações seríssimas, né, como a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune que afeta os músculos, né, os movimentos, e assim, é uma consequência seríssima para aquele indivíduo que está infectado. A microcefalia ela causa danos permanentes, né, no desenvolvimento da criança, que nasce de uma mulher que foi infectada pelo Zika vírus. Outro vírus que pertence ao grupo 4 é o vírus da febre amarela, que também é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os macacos, nesse caso, eles são reservatórios naturais, né, da doença. O que é um reservatório? Né? Um reservatório é um ser vivo que vai atuar literalmente como reservatório da doença, embora ele não sofra tanto, né, com a presença daquele agente infeccioso no seu organismo. Os sintomas, né, da febre amarela geralmente afetam os linfonodos, fígado, baço, né, rins, coração, pode causar febre, calafrio, né, dor de cabeça, náusea, vômito, né, e icterícia, né, que é a pele amarelada.
Saindo aí do grupo 4, a gente vai para o grupo 5, que é onde tem o vírus da gripe, né? O causador da gripe é o influenza vírus. Aí eu coloquei entre parênteses aí HXNY. O X e o Y são números, né? Vocês já devem estar acostumados aí, H1N1, H3N2, enfim. Bem, o que significa H e N, né? H e N se referem a dois genes presentes no genoma do influenza vírus. H é o gene da hemaglutinina e N é o gene da neuraminidase, né? E são genes que sofrem muita variação, né, ao longo da evolução aí do influenza vírus. E essas variações vão implicar no reconhecimento, né, do vírus pela célula hospedeira, porque esses genes estão associados a proteínas, né, estão relacionados com a produção de proteínas que vão estar ali envolvendo o vírus, né, e essas proteínas elas podem ser reconhecidas pela célula hospedeira. Então, se houver variação nessas proteínas, vai haver uma variação também no reconhecimento da célula hospedeira. Obviamente que essa variação ela tem uma importância no diagnóstico, né, do vírus da gripe. É por isso que existem vários, né, números associados ao H e vários números associados ao N, porque cada número sugere uma variante, né, desses genes aí. Então você tem H1, H2, H3, H4, H5, cada uma dessas variações aí, cada um desses números, né, dessas siglas, representa uma variação, uma variante do gene H. A mesma coisa acontece com o gene N. Tá? Então, os sintomas são típicos de gripe, né? Febre, dor muscular, dor na cabeça. Né? A transmissão é por gota de saliva contendo vírus, né, que vão penetrar nas vias respiratórias. E uma característica interessante, né, desse grupo 5 é que eles são vírus de RNA, cujo RNA não consegue ser usado, né, não pode ser usado diretamente para fabricar proteína. Então ele vai injetar esse RNA lá no núcleo e dentro do núcleo a célula hospedeira vai dar o jeito dela ali para produzir um RNA mensageiro, né, a partir daquele RNA que o vírus forneceu, e esse RNA mensageiro então vai produzir as proteínas virais. Então, como você observa no ciclo aqui, né, em que o RNA, né, negativo ele está sendo usado para produzir RNA mensageiro, tá, lá dentro da célula hospedeira. E esse RNA mensageiro vai ser traduzido, né, vai sofrer a tradução para produzir as proteínas virais, e aí o vírus sai aqui da célula. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o vírus da cachumba, né, que é o paramyxovírus. A transmissão também é por gota de saliva, né, pelas vias respiratórias. Os sintomas já são inchaço na porção superior do pescoço, né, febre, dor na hora de engolir, tá, que pode ocasionar inflamação dos testículos ou ovários. É uma característica aí da cachumba. Outro vírus, né, que está dentro desse grupo 5 é o vírus do sarampo, que é o morbilivírus. A transmissão é por gotas de saliva também, né, através das vias respiratórias. O sintoma é bem parecido com o da cachumba, né, só que aí você tem erupções na pele, né, que pode deixar lesões cerebrais permanentes também. Então você tem alguns sintomas mais graves, né, do que o da cachumba. Outro vírus que está dentro desse grupo 5 é o vírus da raiva, né, que é o lissavírus. Também, né, a transmissão é por contato com a saliva, só que é de animais contaminados em ferimentos, não é só via respiratória, né? Não é via respiratória no caso. Então você é mordido por um animal, né, com raiva, né, e aí você acaba contraindo o vírus. A infecção ela tem como sintomas, né, infecções nos nervos periféricos e no sistema nervoso central, né, pode causar encefalite, espasmos musculares e várias complicações aí musculares. E uma característica é a aversão à água, por isso que o vírus, a raiva é uma doença que também é conhecida como hidrofobia. Bem, a gente chega no grupo 6, né, e no grupo 6 você tem os chamados retrovírus, que são aqueles que têm a transcriptase reversa, né? São vírus de RNA que quando entram na célula, eles podem produzir a transcriptase reversa,
que vai transformar esse RNA deles em DNA, né? Vai transformar, não, vai produzir DNA a partir desse RNA deles. Então é o fenômeno da transcrição reversa. E o vírus mais conhecido dentro desse grupo é o vírus da AIDS, né? Que é o HIV. Então você tem, na infecção por HIV, você tem um ataque direto, né, às células do sistema imune, né, aos linfócitos, né, especificamente falando. Então é um vírus que ataca exatamente, né, células que poderiam combatê-lo, né? E é uma estratégia, do ponto de vista evolutivo, uma estratégia excelente, né? Muito bem. Entre os sintomas, né, algumas semanas depois da infecção pelo HIV, podem ocorrer sintomas semelhantes aos da gripe, né? Só que aí o indivíduo vai evoluindo o quadro, né, dele, e aí outras doenças podem surgir em decorrência do comprometimento do sistema imunológico dele. Logo, claro que o vírus ele vai afetar lá as células que combatem outras infecções, né, os linfócitos. Então, quando o vírus ataca o linfócito, todo o funcionamento do linfócito está comprometido, inclusive contra outras doenças. Tá? É por isso que a doença tem esse nome, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Muito bem, a transmissão do HIV ela vai ocorrer via sexual, né, desprotegida, claro, o compartilhamento de agulhas, seringas, né, produtos sanguíneos infectados, tipo plasma sanguíneo, né, doação de sangue aí com sangue contaminado, ou de mãe para filho também ocorre essa contaminação. Tá? Aí alguns detalhes, algumas informações interessantes sobre o HIV, né, o genoma dele todo bem organizadinho, cada retângulozinho desse é um gene, né, do genoma dele, e você observa, né, relativamente pouquíssimos genes, né, o vírus possui, se comparado ao genoma humano, mas que já é suficiente para causar bastante estrago, né, no organismo. Então você observa aqui, ó, que no momento em que o vírus HIV penetra na célula hospedeira, ele injeta o material genético dele, né, o RNA, mas junto com o RNA já vem uma enzimazinha aqui, que é a transcriptase reversa, que já estava, né, aqui dentro do vírus e já tinha sido produzido em outra infecção. Então ele está aqui, né, e está junto aqui com a transcriptase reversa, que vai produzir o DNA. Ó. O DNA já vai estar produzido aqui, ó, já vai ter sido produzido pela transcriptase reversa. E aí o vírus ele pode penetrar o DNA do vírus pode se integrar ao DNA do hospedeiro, né? Iniciando aquele ciclo lisogênico, né, que a gente comentou, ali ficar, né, adormecido, digamos assim, né, sem propriamente matar a célula. Mas ele vai produzindo outras partículas virais. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, né, desse grupo aí é a presença da transcriptase reversa, né, por isso que eles são chamados de retrovírus. Tá? Por último, o grupo 7, né, que é o grupo da hepatite B. E esse grupo, como eu falei para vocês, ele é composto por vírus que tem DNA de fita dupla, mas essa fita ela pode estar incompleta. Tá? Em que sentido? Em algumas regiões ele tem fita dupla, outras regiões não. Né? A fita é simples. Uma situação que a gente tem que lembrar aqui é que são vários tipos de hepatite. Né? Você tem hepatite A, B, C, D, E. E o vírus da hepatite B é o único que pertence a esse grupo aí, que é o grupo 7. Tá bom? A transmissão ela vai ocorrer por contato com sangue, né, ou secreções contaminadas, né, relações sexuais desprotegidas, transmissão vertical também, de uma forma bem semelhante ao HIV. Né? Com relação aos sintomas, metade das pessoas não desenvolve sintoma, né? Mas pode ocorrer mal-estar, cansaço, né, dores no corpo, fezes claras, né, pode ocorrer icterícia, né, pode causar hepatite crônica e até cirrose em alguns casos. Então é um vírus que também inspira bastante preocupação. Bem, pessoal, com isso a gente encerra, né, a nossa
viagem aí pelos vírus. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.